81. Viver em outro mundo. Capítulo 623. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no entanto, os mortos-vivos de Zhao-Ai podem ser parados facilmente. Embora Zhao-Ai tenha limitado a força desses mortos-vivos e não os deixou exibir força de nono nível, seu poder de luta ainda era formidável. Então quando eles colidiram, o inimigo foi pego de guarda baixa mais uma vez. Embora o exército do Dragão do Mar já tivesse aplicado sua formação, eles estavam enfrentando mortos-vivos que não temiam a morte. O exército sentiu quão difícil era bloquear o ataque de um morto-vivo. Mas felizmente para eles, esses mortos-vivos imediatamente virariam gás preto toda vez que eles eram atingidos em um ponto vital nos seus corpos. Naturalmente, isso foi algo que Zhao-Ai fez deliberadamente. Enquanto um morto-vivo for criticamente atingido, ele imediatamente os trocaria com uma névoa negra antes de armazená-los no espaço. Neste momento, Zhao-Ai tinha enviado adiante 500.000 criaturas mortas-vivas. Esses mortos-vivos foram as bestas mágicas que ele tinha adquiridos nos últimos dias. Zhao-Ai não pretendia remover esses mortos-vivos. Ele queria deixá-los esmagar o exército do Dragão do Mar até que eles fossem dizimados. É claro, suas mortes teriam que ser encenadas. Essa era a coisa mais aterrorizante sobre magos negros no campo de batalha. Eles eram capazes de comandar seus mortos-vivos a cometer um ataque suicida, afinal, as vidas dos mortos-vivos não são importantes. E quando o inimigo recua, os magos negros reuniriam os cadáveres e os transformaria em um novo exército de mortos-vivos. Os dragões do mar estavam atualmente experimentando essa situação. Eles estavam enfrentando bestas mortas-vivas que tinham mais força do que a maioria dos guerreiros homens-peixe que eles tinham encontrado antes. Eles eram capazes de matar um morto-vivo, mas ao custo de vários. Isso não era algo que o exército do Dragão do Mar pode aguentar. Então a formação lentamente caiu em derrota. A diferença entre pessoas e mortos-vivos era que mortos-vivos não tinham medo da morte enquanto pessoas tinham. Mesmo o exército mais disciplinado tinha essa mentalidade. O exército do Dragão do Mar naturalmente era o mesmo. Mas foi bom para eles que Zhao-Ai não enviou muitos mortos-vivos, apenas 500.000. Embora os mortos-vivos tenham causado um recuo desordenado, eles ainda não conseguiam mexer a grande formação de 3 milhões de soldados. A força de luta dos homens-peixe era forte também, definitivamente mais forte do que bestas mágicas comuns. Os 500.000 mortos-vivos que Zhao-Ai enviou eventualmente foram erradicados pelo exército do Dragão do Mar. Desta vez, o exército não ousou ficar, eles rapidamente recuaram, temendo qualquer ataque da outra parte. Todo o ataque dos mortos-vivos foi visto pela Lu Ying e os outros. Nenhum homem-peixe foi capaz de usar magia negra, então essa foi sua primeira vez vendo ataques de mortos-vivos. Se eles usassem uma palavra para descrevê-la, então seria aterrorizante. O poder de ataque dos mortos-vivos só pode ser descrito mediano pelos padrões de Lu Ying, mas a coisa mais aterrorizante sobre os mortos-vivos era o fato de que eles não morreriam enquanto seus pontos vitais não forem atingidos. Mesmo se seus membros fossem decapitados, eles ainda podiam executar seus ataques. Quem não ficaria com medo de ver algo assim os atacando? Lu Ying era um general, então ela estava muito clara sobre como um ataque desse jeito afetaria o moral da tropa. A esta altura, Lu Ying não ousou desprezar mais Zhao-Ai. Os mortos-vivos que Zhao-Ai enviou tinham matado mais do que eles. Esse era um pensamento aterrorizante. Quando o exército do Dragão do Mar recuou, o campo de batalha se tornou pacífico. Zhao-Ai virou sua cabeça para Lu Ying e disse: General, eu estarei processando aqueles cadáveres. Lu Ying assentiu e disse: Senhor, faça como quiser. Eu ainda tenho mais alguns assuntos para tratar, então não serei capaz de acompanhar o senhor. Dazan, você escoltará o senhor. Dazan assentiu e saiu com Zhao-Ai. Quando eles chegaram fora do caracol, eles imediatamente montaram em suas montarias e foram para o campo de batalha. Zhao-Ai então transformou os mortos em seus lacaios. Ao todo, ele adicionou mais de 1 milhão de mortos-vivos em seu exército. E neste mais de 1 milhão de mortos-vivos,
800.000 eram soldados do Dragão do Mar enquanto os restantes 300.000 eram do Exército de Defesa. Mas 600.000 daqueles do Exército do Dragão do Mar morreram nas mãos dos mortos-vivos de Zhao Ai. Isso mostrava quão mortal os mortos-vivos eram. Atualmente, Zhao Ai se tornou cada vez mais atraente aos olhos de Lu Ying. Ele também entendeu o que Lu Ying queria dizer. Zhao Ai, que podia minimizar suas perdas enquanto prejudica grandemente o inimigo, era uma arma muito aterrorizante no campo de batalha. Os outros homens-peixe também se tornaram cientes do poder de Zhao Ai. Os homens-peixe originalmente estavam desinformados sobre o que Zhao Ai estava fazendo. Mas o exército de reforço que veio com Zhao Ai lhes disse sobre o que ele fez na Ilha da Sereia, e além de ver o ataque atual, eles agora estavam com medo e admiração para com Zhao Ai. Depois que Zhao Ai transformou os homens-peixe em mortos-vivos, ele retornou para a baleia de escama laminada e disse a Dezan que ele precisava descansar e não estaria retornando para o caracol dragão Azuri. Dezan não disse nada, afinal, Zhao Ai era o aliado da raça homem-peixe. Ele, e mesmo Lu Ying, não tiveram autoridade para dar qualquer comando a Zhao Ai. Por causa disso, Dezan apenas deixou Zhao Ai fazer o que ele quisesse. Zhao Ai entrou na baleia de escama laminada e então abriu o monitor. Laura e as outras também estavam ao seu lado. Eles olharam para o monitor com grande interesse. Eles não se importaram com a situação da guerra de hoje, mas eles queriam ver a reação de Lu Ying dentro do caracol dragão Azuri. Lu permaneceu com Lu Ying desta vez, então Zhao Ai e as outras puderam assistir confortavelmente a cena no monitor. Vendo Zhao Ai partir, Lu Ying imediatamente chamou Lu e disse: Lu, como esse senhor Zhao Ai chegou no nosso domínio da raça homem-peixe? Por que ele veio? Lu imediatamente narrou sobre como Zhao Ai pediu para ver a rainha e então lhe disse sobre o assunto da raça divina. Embora Lu Ying soubesse sobre a existência de Zhao Ai, a informação que ela recebeu do peixe mensageiro foi insuficiente. Vendo Zhao Ai lutar hoje tornou Lu Ying cuidadosa para com Zhao Ai. Na sua opinião, Zhao Ai era muito perigoso, portanto, ela perguntou a Lu sobre a origem de Zhao Ai. Depois que Lu terminou de falar, Lu Ying assentiu e disse: então é assim. Eu não pensei que o Sr. Zhao Ai tivesse tamanho status nas terras humanas. Parece que o senhor se tornaria o aliado mais sólido da nossa raça. Ter um aliado como ele seria uma grande bênção para a nossa raça. Lu assentiu e disse: a rainha disse a mesma coisa. General, a guerra terminará logo agora que o Sr. Zhao Ai está aqui? Lu Ying forçou um sorriso e disse: tola Lu, como poderia ser tão fácil? Você realmente acha que os dragões do mar seriam tão fracos? Também, parece que os dragões do mar ganharam a ajuda dos humanos e dragões do continente. Se isso for realmente o caso, então seria possível para eles terem dragões da luz e pessoas da Igreja Radiante entre eles. As duas entidades são bem versadas em magia de luz. E magia de luz é o nêmesis da magia negra. Isso quer dizer que o Sr. Zhao Ai seria limitado por causa disso. Os homens-peixe tinham sua própria rede de inteligência no continente, portanto, eles também tinham algum entendimento sobre magos negros. Então não seria estranho para eles saberem que magia de luz era a ruína dos magos negros. Mas o que Lu Ying não sabia era o fato de que Zhao Ai era diferente de outros magos negros. Magos negros comuns podem temer a magia de luz, mas Zhao Ai não se importou com isso. Quando Lu ouviu Lu Ying, sua expressão não pôde deixar de mudar. Então ela disse: o que deveríamos fazer? General, nós podemos derrotar os dragões do mar, certo? Lu Ying olhou para Lu e então sorriu fracamente. É claro que podemos derrotar os dragões do mar. Não se preocupe com isso. Desta vez, os dragões do mar apenas conseguiram alguns ajudantes. Se o Sr. Zhao Ai puder nos ajudar a segurá-los por um tempo, então nós podemos conseguir a força para limpá-los de uma vez. Lu Ying estava apenas dizendo isso para confortar Lu. Contudo, o que ela disse também detinha alguma verdade. A raça da sereia governou a raça homem-peixe por um longo tempo, e a partir disso sozinho, seu antecedente era bastante forte. O motivo pelo qual as sereias acabaram assim era porque eles foram pegas de guarda baixa. Enquanto as sereias tivessem tempo, e fossem capazes de reunir sua força, então elas seriam capazes de lidar com os dragões do mar. Era apenas que as sereias ainda teriam que pagar um preço pesado. Quando Lu ouviu Lu Ying, ela não pôde deixar de se sentir relaxada.
Vendo a aparência de Luolu, Lu Ying não pôde deixar de sorrir fracamente. Ela não podia culpar Luolu, afinal de contas, ela ainda era jovem e ainda não tinha visto um mundão. Ela nem mesmo tinha ido a um campo de batalha real. Portanto, essa resposta de Luolu era bastante normal. Neste momento, Dezan chegou. Ele deu uma saudação para Lu Ying e disse: General, o Sr. Zhao Ai processou os corpos. Atualmente, ele está dentro da sua baleia de escama laminada, descansando. Lu Ying assentiu. Então ela se virou para Luolu e disse: como é o espaço interno da baleia de escama laminada? Se não for muito bom, eu posso arranjar um quarto para o Sr. Zhao Ai descansar aqui. Luolu sorriu e disse: General, você não sabe, mas o interior da baleia de escama laminada é muito confortável. Tem vários quartos, uma sala de estar, banheiro, e mesmo um local onde uma pessoa pode ver o lado de fora. É um ótimo lugar. Assim que ela ouviu Luolu, Lu Ying ficou surpresa. Ela olhou para Luolu e disse: sério? Parece que o nível da magia negra do senhor não é baixo. Luolu assentiu e disse: o senhor é realmente muito forte. Suas esposas não são simples também. Eu pude ver que o senhor coloca grande importância na opinião de suas esposas sempre que eles discutem. Além disso, seu relacionamento é muito bom. As esposas do senhor são muito harmoniosas entre si. Eles se tornaram amigas das nossas irmãs na Ilha da Sereia também. Viver em outro mundo. Capítulo 624. Lu Ying assentiu e disse: não importa o que, o senhor é nosso aliado. Dazan, Luolu, vocês têm mais contato com o senhor. Certifique-se de ouvir qualquer coisa que ele quiser. Certifique-se de satisfazer suas necessidades. Quando Luolu ouviu Lu Ying, ela imediatamente respondeu: General, eu pareço me lembra de algo. O Sr. Zhao Ai gosta de coletar bestas únicas e plantas como um obi. Sempre que ele via algo ao longo do caminho, ele pararia e as coletaria vivas. General, eu acho que nós devemos pegar algumas bestas e plantas para o senhor, ou talvez algo mais que seja único. O que você acha? Lu Ying ofegou. Então o senhor tem um obi como esse. O senhor é um alquimista ou um mestre de refinamento. Isso não importa. Eu farei alguém ir prestar atenção nisso. Certo, eu tenho algumas contas do dragão em mãos. Embora o senhor seja forte, seria mais conveniente para ele se ele tivesse essas contas. Luolu assentiu. Então Lu Ying se virou para Dazan e disse: Dazan, qual é o número de casualidades? Estamos indo bem? Dazan assentiu e disse: a situação é boa. O número de perdas do inimigo é mais de 800 mil enquanto nossas mortes são menos de 300 mil. 600 mil daquelas casualidades inimigas foram devido aos mortos-vivos do Senhor. Lu Ying franziu as sobrancelhas e disse: nossas casualidades ainda são mais do que do inimigo. Os dragões do mar reuniram muitos guerreiros poderosos todos esses anos. Nós somos muito piores em termos de poder de luta. Mas é uma felicidade que nós temos mais reforços chegando logo. Dazan assentiu e disse: também é bom que o senhor tenha conseguido reunir mais mortos-vivos. Se o inimigo atacar amanhã, então o senhor ganharia ainda mais mortos-vivos, o que seria benéfico para nós. Você vê quão forte aqueles mortos-vivos eram da luta mais cedo. Eles são bastante formidáveis. Lu Ying assentiu e disse: no entanto, eu temo que os dragões do mar possam ter um mago da luz ou dragão da luz entre eles. Eles nos trariam algum problema. O que nós precisamos agora é impedir o avanço inimigo para além deste lugar. Nós vamos esperar pela chegada de mais reforços e então moer o inimigo pouco a pouco antes que nós possamos reivindicar a vitória no final. Dezan e Luolu assentiram. Lu Ying sentiu um pouco de cansaço quando ela disse: tudo bem, vamos descansar. Eu acho que os dragões do mar não fariam outro ataque hoje. Os dois assentiram antes de se virar e partir. Então Zhao Ai desligou o monitor. Laura se virou para Zhao Ai e disse: irmão Ai, parece que eles finalmente reconheceram sua força. Você está feliz? Zhao Ai sorriu e disse: o que ser reconhecido realmente faz? Se eu não tivesse medo de expor meus segredos, então eu já não teria extinguido os dragões do mar. Litsi sorriu e disse: mas isso também é bom. Eles agora estão indo procurar por coisas boas para o irmão mais velho Ai. Irmão mais velho Ai, que tal pedir um cara com dragão azul? Essa coisa é muito boa. Zhao Ai sorriu e disse: eu realmente não vejo o caracol. O que eu quero é a sua técnica de refinamento à água.
Se tiver uma chance, eu iria querer aprender como eles fazem isso. É uma invenção bastante incrível. Megan assentiu e disse, bem, não vamos falar sobre isso. Irmão mais velho Ai, que tal nós olharmos para a batalha de mais cedo? Eu quero ver claramente. Zhao Ai assentiu, então ele fez cair e repassar a luta de mais cedo. Então eles analisaram pouco a pouco. Mas quando se trata de batalhas, parece que Megan e Litsi eram muito melhores que ele. Depois de analisar a batalha, Zhao Ai e as meninas reconheceram que ele ainda podia matar cerca de 100.000 a mais se houvesse uma boa estratégia envolvida. Depois de olhar para a batalha, Zhao Ai relaxou. Então ele olhou para Megan e Litsi e disse, certo, vocês duas são realmente boas nessas coisas. Eu acho que nós podemos conversar com a General Lu Ying amanhã e pedir permissão para fazer um ataque usando nossos mortos-vivos. Naquele momento, eu posso fazer vocês duas serem as comandantes. Nós vamos assumir a batalha contra os dragões do mar enquanto descobrimos quem são seus ajudantes. O que vocês acham? Megan olhou para Zhao Ai e disse, irmão mais velho Ai, você realmente quer que nós comandemos os mortos-vivos? E se nós não fizermos um bom trabalho? Zhao Ai sorriu e disse, suas preocupações são desnecessárias. Nenhum comandante começa grande. Além disso, quantos mortos-vivos nós temos? E eles são bastante fortes também. Não esqueça, os 500.000 mortos-vivos que nós usamos mais cedo estão todos bem. Quando nós formos ao espaço, eu farei vocês duas comandarem uma unidade para que vocês possam se familiarizar com eles durante as batalhas. Mais tarde, quer sejam deuses ou demônios, guerra seria inevitável. Eu e Laura não podemos assumir o comando, então nós estaremos deixando esse assunto para vocês duas. Quando Litsi e Megan ouviram Zhao Ai, elas imediatamente entenderam o que ele estava tentando dizer. Zhao Ai as fazer comandar os mortos-vivos era apenas uma preparação para a guerra no futuro. Elas também entenderam que a luta contra os deuses e demônios seria mais difícil do que essa. E ao mesmo tempo, seu lado realmente precisava de bons comandantes em vista de maximizar seu potencial de batalha. Depois de pensar sobre isso, Litsi e Megan assentiram e disse, certo, nós escutaremos o irmão mais velho Ai. Nós seremos as únicas a enfrentar os dragões do mar amanhã. Zhao Ai soltou um longo suspiro e disse, nós precisamos garantir de cuidar de nós mesmos. A coisa mais importante é preparar para receber os deuses e demônios. Esses dois seriam difíceis de lidar. Quando eles aparecerem no continente, então nós não teríamos outra escolha além de lutar. As outras não falaram. Os deuses e demônios eram como duas montanhas que estavam pesando em seus ombros, tornando difícil suas respirações. Assim como Zhao Ai disse, eles precisavam usar toda a sua energia para se prepararem para enfrentar aqueles dois. Eles descansaram o dia inteiro, e na manhã seguinte depois de comer o café da manhã, Luolu chegou na frente da baleia de escama laminada. Zhao Ai imediatamente a convidou para dentro. Quando Luolu entrou na baleia, ela entregou as contas do dragão para Zhao Ai e disse, Senhor, pegue isso. A general me fez entregar isso para você. Mais tarde, você pode colocá-la no seu corpo para que você não precise usar magia para repelir a água. Zhao Ai recebeu as contas do dragão e cuidadosamente olhou para ela. Então ele assentiu e disse, certo, eu estava prestes a visitar a general. Eu darei meus agradecimentos quando eu vê-la. Vamos lá. Luolu assentiu e então disse, o que o senhor quer pedir à general? Zhao Ai sorriu fracamente e disse, é sobre a guerra. Nós sempre tivemos do lado defensivo, nós somos muito passivos. Eu quero levar a luta até os dragões do mar. Eu quero pedir a aprovação da general para que eu possa ir atacá-los. Quando ela ouviu Zhao Ai, Luolu não pôde deixar de ofegar. Ela olhou para Zhao Ai e disse, o senhor quer atacar os dragões do mar? Zhao Ai sorriu e disse, certo, eu quero ver quão bons são aqueles dragões do mar. Então ele saiu da baleia de escama laminada e parou nas costas de uma tartaruga antes de ir na direção do caracol dragão Azuri. Luolu olhou surpresa para Zhao Ai. Ela não esperava que Zhao Ai iria querer atacar. Ontem, ela ouviu que a general queria que eles segurassem os ataques enquanto eles pudessem triturar os dragões do mar pouco a pouco. Mas o pedido de Zhao Ai foi na direção oposta do plano da general. Enquanto ela estava pensando sobre isso, eles finalmente tinham chegado no salão do caracol. Vendo Zhao Ai entrar, Lu Ying imediatamente disse, Senhor, eu acho que os dragões do mar não atacarão hoje.
Você pode usar esse tempo para ter um bom descanso. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, eu vim aqui hoje sobre esse assunto. Eu estou aqui para pedir a permissão da general. Eu quero atacar os dragões do mar. Lu Ying olhou fixamente, então ela franziu as sobrancelhas e disse, Senhor, nós podemos esperar pelos dragões do mar aqui. É muito arriscado atacá-los. Zhao Ai sorriu e disse, General, você disse que existe a possibilidade dos dragões do mar terem recebido ajuda dos humanos e dragões. Se realmente for o caso, então não seria bom nos mantermos nessa guerra defensiva. Eu quero usar os mortos-vivos a fim de desfalcar um pouco da força do inimigo. Além disso, eu também quero ver quem são seus ajudantes. Lu Ying ainda recusou, Senhor, se os dragões do mar tiverem ajuda do continente, então talvez eles possam usar um mago da luz para enfrentar você. Zhao Ai na verdade riu e disse, General, você não precisa se preocupar. Eu estou em desacordo com a Igreja Radiante há muito tempo. Se magos da luz realmente me afetassem, então eu já não teria morrido em suas mãos. Também, eu apenas estaria usando meus mortos-vivos nesse ataque, então nós não teríamos nenhuma casualidade. Se esperarmos pela vinda deles, então certamente sofreríamos algumas perdas. Eu acho que seria melhor para nós se eu tomasse a iniciativa e levasse a batalha até eles. Quando Lu Ying ouviu Zhao Ai, ela não pôde deixar de pensar profundamente. Sereias tratam os homens-peixe como sua própria família. Se eles esperassem pelo ataque inimigo, então era inevitável que mortes ocorressem. E perder pessoas do seu próprio lado não dá a ninguém um bom sentimento. Por causa disso, Lu Ying começou a ser movida pela proposta de Zhao Ai. Lu Ying assentiu e disse, certo, então eu não pararei o senhor. No entanto, o senhor deve fazer o seu melhor em vista de proteger sua própria segurança. Que tal isso? Eu farei Dazan e um grupo de guerreiros acompanhar você. O que você acha? Zhao Ai sorriu e disse, General, embora o capitão Dazan seja formidável, eles não sabem como lutar junto com os mortos-vivos. Mesmo se eles vierem comigo, eles não serão capazes de oferecer qualquer ajuda. A general não precisa se preocupar comigo, afinal, eu não tenho nenhum plano de morrer ainda. Não precisa fazer alguém me proteger. De qualquer forma, eu sempre estarei na retaguarda, comandando os mortos-vivos. Se as coisas azedarem, eu posso simplesmente recuar. Lu Ying foi incapaz de refutar a declaração de Zhao Ai, então ela apenas assentiu e disse, então eu só posso pedir para o senhor ser cuidadoso. Eu estarei esperando pelas boas notícias do senhor. Certo, se o senhor adquirir algumas contas do dragão, todas elas devem pertencer a você. Zhao Ai sorriu levemente e disse, a general tem minha maior gratidão. Tudo bem então, este Zhao Ai estará se despedindo. Então ele fez uma saudação a Lu Ying antes de se virar e partir. Viver em outro mundo. Capítulo 625. A cerca de 30 milhas náuticas de distância da linha defensiva das sereias estava um grande assentamento de homens-peixe. Esses homens-peixe pareciam muito mais fortes do que o exército da raça da sereia. Entre eles estavam pessoas da tribo da enguia elétrica e a tribo do tubarão. Esse era o grande acampamento dos dragões do mar. Os homens-peixe não tinham o costume de construir acampamentos. Então essa grande concentração, o acampamento todo, estava na verdade situado em um enorme recife de corais. Mas o recife parecia muito peculiar, sua forma era como um dragão do mar enrolado. Os dragões do mar tinham algumas diferenças comparado aos outros dragões do continente, talvez fosse para permitir uma melhor sobrevivência no mar. Outros dragões eram grandes lagartos rastejantes com um par de asas. Mas os dragões do mar eram diferentes, eles pareciam com cobras marinhas com 4 pés. E naqueles pés haviam algumas cerdas brancas, eles também tinham uma nadadeira nas suas caudas. Essa forma os adequava mais no nado subaquático. Esse recife de coral parecia exatamente como um enorme dragão do mar adormecido. Esse gigante recife de coral ocupava uma área enorme, o que era um testamento de quão grande era. Mas o que é ainda mais surpreendente era o fato de que esse recife de coral não era daqui. Pode-se ver que ele foi movido para essa localização. Na frente desse recife estavam incontáveis cordas, o que foi feito do couro de uma besta mágica de alto nível. Essas cordas estavam conectadas a grandes bestas mágicas. Era óbvio que esse enorme pedaço de coral foi trazido aqui pelas bestas mágicas.
O recife de coral parecia estar cercado por uma enorme bolha azul. Dificilmente podia-se ver uma gota de água dentro do recife. De tempo em tempo, pode-se ver alguns guerreiros entrando e saindo da estrutura. Outra coisa incrível era que os guerreiros que estavam na patrulha eram todos humanoides. Eles usavam armadura de escama de peixe e capacete de dragão em suas cabeças. Suas mãos pareciam estar nuas, mas pode-se ver que estava coberto em algum tipo de luva metálica. As unhas na luva mostravam que tinham uma boa capacidade de ataque. Esses guerreiros que tinham ido patrulhar eram dragões do mar. Dragões não são como outras bestas mágicas. Mesmo se outras bestas mágicas se tornassem nonos níveis, o máximo que eles podem fazer é mudar o tamanho do seu corpo. Era impossível para eles mudarem sua forma. Por outro lado, quando os dragões se tornam oitavos níveis em sua maioridade, eles imediatamente teriam a habilidade para mudar em figuras humanoides. Essa era uma vantagem que os dragões tinham. E este recife de coral era a casa dos dragões do mar, o Palácio do Dragão. Os dragões do mar vivem neste palácio, mas eles normalmente não fazem o palácio se mover por aí. Isso porque cada vez que o palácio foi movido, precisaria de pelo menos 100.000 bestas marinhas fortes. E encontrar aquelas bestas não era uma tarefa fácil. Esse recife de coral tinha sido transformado pelos dragões do mar através dos anos. A parte interna tinha se tornado como um palácio, com pérolas e cristais por toda parte. Era extraordinariamente atraente, ainda mais atraente do que o palácio na Ilha da Sereia. Sentado dentro do grande salão do Palácio do Dragão estavam 4 pessoas. 2 deles usavam vestes azuis, roupas que pareciam ser feitas de pele de besta mágica. Os 2 não eram muito altos, cerca de 1,8 metros de altura. Seus corpos eram bem proporcionados. Eles tinham cabelo azul escuro, bem como olhos azul escuro. Suas peles eram brancas e suas aparências pareciam ter cerca de 40 anos. Eles estavam revelando a aura de um homem adulto, parecendo muito elegante e único. O outro homem usava uma longa túnica dourada. Ele tinha uma cabeça cheia de barba, e tinha cerca de 2,5 metros de altura. Ele tinha longo cabelo dourado e se alguém olhasse de perto nele, era possível ver um par de chifres afiados. O último homem parecia muito comum. Ele usava um manto de mago da cor vermelha enquanto segurava um cajado mágico em uma mão. Ele tinha uma barba curta, mas atraente, e tinha uma expressão muito santa no seu rosto. Se um humano visse essa pessoa, então sua primeira impressão seria que essa pessoa era um mago da luz. Neste momento, o mais jovem das 2 pessoas de roupas azuis abriu sua boca e disse: Patriarca, emissário, bispo, eu posso garantir a vocês que nosso exército foi atacado por mortos-vivos. E seus números eram grandes também, cerca de 500.000 mortos-vivos. A outra pessoa de roupa azul, que parecia ser o patriarca dragão do mar, disse: Ilak, você entende o que 500.000 mortos-vivos significa? Quantos magos negros seriam necessários para comandá-los? Além disso, você está dizendo que esses mortos-vivos também eram bastante fortes. Você realmente tem certeza de que eram mortos-vivos? Ilak assentiu e disse: Patriarca, eu estou dizendo a verdade. Depois que nós fomos pegos despreparados pela formação Pedra Decadente, nós começamos a recuar. A força de batalha desses mortos-vivos era bastante forte. Se nós não tivéssemos nos recuperado de imediato, nós poderíamos ter sofrido mais perdas. Quando a voz de Ilak caiu, o homem de túnica dourada não podia deixar de franzir suas sobrancelhas e disse: Como isso é possível? Supostamente não deveria existir contato entre humanos e sereias. Então como é que existem magos negros presentes? Além disso, 500.000 mortos-vivos não é algo que 1 ou 2 magos negros podem convocar. Você foi capaz de ver quantos magos negros estavam presentes? O mago da luz de manto vermelho abriu sua boca e com um tom sério disse: Não é necessário ter muitos magos negros em vista de convocar 500.000 mortos-vivos. Emissário Oki, eu conheço um certo mago negro humano. Ele é capaz de convocar 500.000 mortos-vivos por conta própria, talvez até mais. Os rostos do emissário Oki, Ilak e do patriarca dragão do mar mudou. Esses 3 olharam para o mago da luz de manto vermelho. Então Elk disse: Bispo Josua, você está dizendo a verdade? A raça humana tem tal personagem. Por que você não lidou com ele ainda? Esse Josua era inesperadamente um bispo de veste vermelha da Igreja Radiante. No entanto, esse Elk de túnica dourada tinha um antecedente muito maior.
Ele é da raça do dragão e era o atual irmão mais novo do patriarca dragão, mas somente um meio-irmão. O nascimento de dragões é muito difícil, mas eles ainda eram bastante férteis. Uma coisa peculiar sobre eles era que eles podem ter mais sucesso ao procriar com aqueles que não eram da sua própria raça. Embora ainda houvessem alguns dragões puros aqui e ali, seus números ainda eram inferiores àqueles que eram de nascimento entre um dragão e uma raça inferior. Além de dar à luz a um dragão da luz por causa de sua esposa, o pai de Alki também foi capaz de dar à luz a ele com um dragão de metal. Entretanto, desde que a lei do dragão declara que apenas dragões da luz podem se tornar patriarcas, as chances de Alki de liderar sua raça se tornou impossível. Embora Alki tenha as duas vantagens de ser um dragão da luz e um dragão de metal, ele ainda tinha desistido da posição para seu irmão. Contudo, seu status na raça do dragão ainda era bastante alto. Ele foi até mesmo encarregado com a responsabilidade de ser o emissário da raça do dragão nesta batalha entre a inferior raça do dragão do mar e a raça da sereia. Assim que Josué ouviu Alki, ele assentiu, e com uma expressão pesada ele disse: Patriarca Alex, General Ilak, emissário Alki, nossa raça humana tenta um mago negro. Além disso, ele se tornou arqui-inimigo da nossa igreja. Para ser honesto, a esta altura, nós estamos muito dispostos a pagar qualquer preço a fim de eliminá-lo. Mas essa pessoa é muito difícil de lidar, fazendo nossa igreja radiante perder repetidamente pela sua mão. O motivo pelo qual a igreja radiante tem sido encurralada em um canto no continente particularmente foi devido a esse homem. Você pode não saber, mas essa pessoa é bastante famosa nas terras humanas. Ele é o patriarca da família Buda, o genro do imperador do Império Rosen, a nação mais poderosa, o genro da família Kalsi que rege na Aliança dos Magos Negros, o príncipe estrangeiro da raça Homem-Fera, bem como ele também é um mercante muito grande. Ele também é um mago negro extremamente formidável. Uma vez, ele transformou 600.000 soldados do Império Aksu em seus mortos-vivos em apenas uma noite. Para ele, controlar 500.000 mortos-vivos não seria muito difícil. O patriarca dragão do mar, Alex, estava estupefato após ouvir as palavras de Josué. Ele não pensou que tal personagem tinha aparecido na raça humana. Depois de algum tempo, Alex se recuperou e disse: Eu recebi uma carta algum tempo atrás de que a raça Homem-Peixe estava tendo transações secretas com humanos, talvez seja com essa família Buda que o bispo disse. Mas bispo Josué, você não pensou em uma maneira de eliminar ele ainda? Josué forçou um sorriso e disse: Esse patriarca da família Buda se chama Zawai. Ele é extremamente poderoso, nós pensamos em eliminá-lo há muito tempo. No começo, nós não estávamos cientes da sua força, o que nos custou 5 bispos de vestes brancas e 18 cavaleiros da guarda. Mas no final, a única coisa que nós conseguimos fazer foi expulsá-lo para a pradaria. Mas quando ele voltou, seu poder tinha melhorado muito. Depois disso, nós fizemos esforços contínuos para eliminá-lo, mas no final, todos falharam. O mais recente deles, envolveu em nós enviando adiante 4 especialistas do 9º nível fazendo usar a combustão vital em vista de eliminá-lo. Mas por algum motivo, ele ainda foi capaz de escapar com sucesso. Mais tarde, na guerra entre os homens-fera e humanos, nossos planos foram conhecidos pelos homens-fera. Nós suspeitamos que esse Zawai tem algo a ver com isso, mas nós não temos prova. Mais tarde, nossa igreja não teve a chance para reunir a força que lidaria com ele. Patriarca Alex, eu acho que esse negócio secreto foi estabelecido por Zawai. Esse Zawai tem uma personalidade peculiar que o faz ter um bom relacionamento com outras raças. Eu também ouvi sobre ele estando em bons termos com os anões. Baseado nisso, não seria estranho para ele ter uma conexão com a raça Homem-Peixe. Alex e os outros não puderam fazer nada além de respirar um ar frio. Embora eles não soubessem quão formidável seja essa combustão vital que Josué lhes disse, eles estimavam quão forte seria julgando pelo fato de que usava a vida de 4 especialistas do 9º nível. Para Zawai sobreviver a este ataque era uma coisa bastante assustadora de se pensar. Viver em outro mundo. Capítulo 626 Josué olhou para as expressões daqueles presentes e não pôde deixar de sorrir amargamente. Nós temos subestimado Zawai desde o começo. Agora que ele estabeleceu seu nome no continente, seria perto do impossível para nós lidarmos com ele. E desde que a situação da igreja não é muito boa,
Nos levaria algum tempo em vista de fazer um movimento apropriado. Ao que os outros se recuperaram e não puderam deixar de sugar uma lufada de ar frio. Mas os olhos de Aoki de repente se iluminaram quando ele disse: se realmente estivermos enfrentando esse Zhao-ai, então a situação seria boa para nós. Embora você não tenha uma maneira de lidar com ele no continente, nós estamos atualmente no mar. A força de Zhao-ai deve ser limitada aqui. Nós podemos usar esta oportunidade para matá-lo, essencialmente removendo um enorme problema de vocês enquanto ao mesmo tempo, removendo um grande ajudante da raça sereia. Após ouvir o emissário Aoki, os olhos de Josué e Alex não puderam deixar de ficarem brilhantes. Isso era bom, mesmo se fosse difícil lidar com Zhao-ai no continente. Não se deve esquecer que eles estão atualmente no mar. Uma das entidades mais fortes aqui eram os dragões do mar. Se eles puderem remover Zhao-ai, então eles estariam removendo um enorme problema no seu plano. Depois de pensar sobre isso, o grupo não podia deixar de ficar impaciente. Alex olhou para Ilak e disse: Ilak, você disse que os mortos-vivos de Zhao-ai eram fortes. Você viu Zhao-ai? Ele não deveria estar muito longe de seus mortos-vivos, certo? Ilak balançou sua cabeça e disse: Patriarca, este aqui não viu. Naquela hora, a situação tinha ficado caótica. Eu simplesmente não tive a chance de olhar para a sua sombra. Alex assentiu e disse: quando você atacar amanhã, você deve prestar atenção a qualquer mago negro ou mesmo Zhao-ai entre o exército da sereia. Se nós tivermos certeza que é Zhao-ai, então nós faremos o nosso melhor a fim de matá-lo, salvando os planos dos deuses de ser interrompido toda hora. Ilak assentiu. Então Alex se virou para Josué e disse: Bispo Josué, você tem uma imagem dessa Zhao-ai? Nós não queremos que Ilak o confunda com outra pessoa. Josué assentiu e disse: é claro, esse Zhao-ai é o inimigo número 1 da igreja. Seria impossível para eu não ter um retrato dele. Então ele virou sua mão antes de uma imagem aparecer. A imagem foi desenhada perfeitamente, mostrando a figura de Zhao-ai, bem como seu rosto. Zhao-ai estava segurando um cajado mágico em uma mão enquanto também usava um manto preto no seu corpo. Seu rosto era colorido também, fazendo a pintura parecer estar viva. Mas Zhao-ai não tinha muita expressão no seu rosto, provavelmente devido ao preconceito que o artista tinha contra ele. Mas quando eles viram a imagem, Alex e os outros não puderam deixar de ofegar. Eles não esperavam que este formidável Zhao-ai que Josué estava falando fosse tão jovem. Eles estavam esperando um mago negro de aparência esquelética, não um jovem saudável comum. O grupo olhou para Josué, suas expressões provavelmente dizendo: você pegou a imagem errada. Quando Josué olhou para suas expressões, ele não pôde deixar de forçar um sorriso e dizer: tenho certeza, eu não peguei a coisa errada. Esse é realmente Zhao-ai. Ele tem cerca de 20 anos e se casou recentemente. Não se engane pela sua aparência comum, seus métodos são extremamente brilhantes. Se nós realmente o enfrentar, então o general Ilak precisaria ser cuidadoso. Alex assentiu. Então ele se virou para Ilak e disse: Ilak, leve essa imagem com você para que você possa identificar claramente esse cara. Se realmente for ele, não vai atacá-lo de imediato. Volte e nos diga primeiro para que nós possamos concentrar nossos esforços e destruí-lo em um golpe. Ilak assentiu. Então ele pegou a imagem antes de se virar e partir. Depois que Ilak partiu, Alex se virou para Josué e Aoki disse: Bispo, emissário, se provarmos que seja realmente Zhao-ai, eu teria que pedir ajuda dos dois para que possamos ter mais certeza ao eliminá-lo. Você deve saber que esse rapaz é um mago negro, e vocês dois podem fazer magia da luz. E desde que ele está lutando debaixo d'água, ele não deveria ser capaz de escapar se nossos três lados lidarem com ele simultaneamente. Ao que assentiu e disse: Patriarca Alex, tenho certeza, nós não estamos aqui apenas para assistir à diversão. Enquanto confirmarmos que seja de fato Zhao-ai, então nós imediatamente faríamos nosso movimento. Josué assentiu também. Certo, nós não estamos aqui apenas para ser uma plateia. Se nós realmente pudermos matar Zhao-ai aqui, então mesmo que esse Josué perca sua vida, eu ainda faria isso em nome do Deus Radiante. Alex assentiu e disse: bom, nós felizmente temos vocês dois aqui. O exército acabou de experienciar uma enorme batalha, então eles precisam descansar por um dia. Amanhã,
Ilak atacará mais uma vez enquanto procura por esses Awai. Alki e Josua também eram pessoas que podiam comandar tropas. Então os dois sabiam sobre o impacto de suas perdas recentes teriam aos soldados. Portanto, nenhum deles se opuseram. No dia seguinte, depois que Alex e os outros comeram seu café da manhã e estavam se preparando para ir à batalha, alguém de repente enviou uma mensagem. Uma grande quantidade de mortos-vivos estava os atacando. Alex e os outros ficaram pasmos. Então Alex imediatamente entregou ao Dragão do Mar um comando: vá encontrar o General Ilak. O Dragão do Mar assentiu antes de se virar para partir. Alex se virou para Alki e Josua. Ele sorriu e disse: assim que nós estávamos prestes a procurar por ele, ele veio de repente. Eu quero ver se essa pessoa realmente é Zawai. Alki bufou friamente e disse: se realmente for Zawai, então ele está sendo extremamente arrogante. Para um humano ousar atacar os dragões do mar no oceano por conta própria é um movimento muito impaciente. Mas Josua na verdade franziu a testa e disse: nós ainda precisamos ter cuidado. Esse Zawai não é bom de enfrentar. Alki não pôde deixar de ficar indiferente. Depois de ver a imagem de Zawai, ele tinha começado a formar dúvidas sobre as palavras de Josua. Na sua opinião, um jovem de 20 anos não teria tamanha capacidade. Alki acreditava que desde que a Igreja Radiante não foi capaz de lidar com ele, eles escolheram exagerar suas qualidades em vista de lhe salvar alguma face. No entanto, já que Alki era aliado de Josua, ele não queria dizer algo que envergonharia a outra parte. Então ele apenas assentiu e não disse nada. Neste momento, Ilak entrou e então deu uma saudação para aqueles presentes. Alex assentiu para a saudação de Ilak e depois disse: Ilak, alguém acabou de enviar a notícia de que criaturas mortas-vivas estão vindo em nossa direção. Eu suspeito que este Zawai esteja vindo. Vai e organize os soldados para a defesa. Lembre-se, não contra-ataque. Mesmo se perdermos algumas pessoas, a coisa importante é confirmar se realmente é Zawai. Ilak assentiu, então ele se virou para partir. Alex se virou para Josua e Alki disse: Bispo, emissário, vamos dar uma olhada neste Zawai. Os dois assentiram antes do grupo ir para fora. Zawai estava atualmente dentro do corpo da baleia de escama laminada. Na frente dela estava o monitor e do seu lado estavam Laura e as outras. Megan e Litsi estavam especialmente ansiosas neste momento. Zawai não estava planejando cuidar dos seus assuntos de maneira discreta desta vez. Ele liberou 1 milhão de mortos-vivos, constituído de bestas mágicas e homens-peixe. Eles estavam atualmente em uma formação cúbica enquanto avançavam na direção do acampamento do Dragão do Mar. O motivo pelo qual Litsi e Megan estavam ansiosas era porque Zawai tinha feito das duas as comandantes deste ataque. Os cálculos e estratégias vieram todas de Litsi e Megan, então não era estranho para elas estarem bastante nervosas. Zawai olhou para suas expressões e não pode deixar de sorrir. Ficará tudo bem, não precisam ficar nervosas. Mesmo se formos derrotados, nossas perdas somente serão constituídas de mortos-vivos. Não precisa temer nada e apenas tente corajosamente de tudo. Vocês devem aprender a como comandar um ataque de exército. Quando Litsi e Megan ouviam Zawai, elas não puderam fazer nada além de soltar um longo suspiro. O que Zawai disse estava correto. Elas não estavam comandando humanos desta vez, mas sim mortos-vivos. Mesmo se esses mortos-vivos fossem derrotados, eles não seriam essencialmente mortos. Mortos-vivos de 9º nível não podiam morrer tão facilmente. O que todos eles estavam fazendo era voltar para o espaço. Depois de pensar sobre isso, elas imediatamente se acalmaram. Então suas expressões mudaram para excitação enquanto olhavam para o monitor. Sua mudança fez Zawai e as outras sorrirem. A formação cúbica avançou lentamente. Ao mesmo tempo, uma formação cúbica também apareceu do lado do acampamento do Dragão do Mar. Zawai e as outras descobriram que os homens-peixe realmente gostavam dessa formação, talvez porque era muito simples. As duas formações lentamente se aproximaram uma da outra. Litsi então se virou para Megan e disse: Megan, você vai primeiro. Megan não foi educada. Ela assentiu e disse: tudo bem. Eu pensei bastante em muitas formações ontem. Eu quero tentar seu poder desta vez. Eu vou com o escorpião diabólico primeiro. Irmão mais velho Ai, esta formação tem um centro espesso enquanto tem 2 flancos estendidos de cada lado. E quando a batalha ocorre,
O exército traseiro surgiria de cima, atacando o inimigo naquela direção. Esta formação se parece com um escorpião gigante. Então Megan usou sua mão para mover o monitor. Zhao Wei também fez cair e ajudar com isso. A imagem que Megan descreveu pode ser completamente descrita no monitor. A formação do escorpião diabólico de Megan realmente se parecia com um escorpião gigante. O exército central tinha 2 flancos de cada lado que atacaria o inimigo em 2 frentes. Ao mesmo tempo, o exército traseiro também estava sendo a cauda do escorpião, lentamente subindo, se preparando para atacar a parte oposta de cima. Zhao Wei assentiu e disse, certo, o que você descreveu está muito claro. Então ele acenou sua mão, fazendo as criaturas mortas-vivas se moverem, seguindo as direções que Megan acabou de descrever. Megan e Letzi estavam indo experimentar a ideia que elas tinham pensado. Elas não eram como os homens-peixe que já tinham sua formação cúbica, formação cônica, ou sua formação de redemoinho. Para os homens-peixe, essas formações básicas eram as únicas que expressariam seu maior potencial. E também, experimentar novas formações era algo que afetaria os soldados. Soldados devem atingir movimentos quase perfeitos em vista de seguir a ideia de seu comandante. O que seu comandante quiser fazer, eles precisariam fazer, não havia espaço para cometer erro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.